Olá, muito boa tarde. Está começando o Multicidades. Aqui neste espaço nós debatemos assuntos envolvendo os municípios. Eu sou o Glauco Paz e fico com você a partir de agora aqui na tela do Multi-RS. E no programa de hoje vamos falar sobre as ações da Secretaria de Assistência Social de Canoas no auxílio a moradores de rua. Um assunto muito importante em tudo quanto é lugar. Mas eu já vou explicar por que aqui em Canoas ele ganha ainda mais importância. Para falar comigo, eu recebo o secretário de Assistência Social do município, Márcio Freitas. Secretário, muito boa tarde. Boa tarde a todos também que nos acompanham. Muito obrigado pela sua participação aqui no Multicidades. Que é muito importante, quanto mais a gente divulgar as ações do município, né, sobre a orientação da Prefeitura Municipal, de que a gente possa sempre estar trabalhando e acolhendo as pessoas que mais precisam e vivem em situação de vulnerabilidade social na nossa cidade. E eu imagino que trabalho não falta, porque a informação, que inclusive a Secretaria, né, de Assistência Social, ela trabalha com esses números, é de um aumento enorme depois do trauma da enchente de moradores de rua. Era algo em torno de 400, hoje se fala de repente em 1.000. Pode ser mais que isso? Aproximadamente, né, sobre as buscas que a gente tem feito nas ações que a gente realiza durante o dia na cidade e durante as abordagens à noite, a gente acredita que pode sim passar, devido a gente ter as políticas públicas, né, que trazem pessoas, né, de outras cidades que pode estar distribuído dentro dos bairros, pode passar o número de 1.000. Então esse número não exatamente é de pessoas de Canoas, podem ser pessoas de fora que vieram para Canoas. A grande maioria são pessoas de cidades sim. vizinhas, né? Pela facilidade que hoje nós temos do transporte do trem, né, que liga a nossa cidade com outras, né, e as políticas públicas... E de repente o passe livre também entra nessa... Exatamente, né, desenvolvido uma política pública na cidade, onde nós temos restaurante popular, albergue, né, que damos condições, né, para que as pessoas possam ser acolhidas, ser tratadas como pessoas... tem chamado a atenção após enchente, né? Tá, isso que eu queria tirar a dúvida. Esse estudo, esse cálculo de vocês leva em conta o período pós-enchente, mas também informações de antes da enchente. Daí se chega de 400 a 1.000, é isso? É isso, exatamente, né? Por isso essa busca que a gente faz, essa busca ativa, né? De estar trabalhando junto com os coordenadores, né? E assessores do albergue, né? E também junto com a Secretaria de Assistência Social, buscar o número real do que a gente tem e também para se preparar para ofertar, né, essas pessoas que não falte acolhimento. A orientação do prefeito é que não falte nenhum acolhimento, né, a essas pessoas e nenhuma pessoa desassistida pelo município. Pois é, mas aí o aumento é muito grande, 400 para 1.000 é mais que o dobro. E vocês têm condições para fazer esse acolhimento? Hoje nós estamos trabalhando justamente, né, centralizando esse acolhimento, né, na verdade antecipando, né, essa operação inverno que ia começar no dia 21 de junho, começamos no dia 28 as quedas que se deu da temperatura na nossa cidade, né, e nós se preparamos já para um número de, hoje o albergue atende 40, né, pessoas ao dia, nós aumentamos então esses leitos para 100 atendimentos. Com a expectativa, né, de chegar ao limite e de nós ter o plano B já, de poder abrir outro local, né, um ginásio da cidade, provisório, para que a gente possa acolher as demais pessoas. Estamos preparados, né, justamente porque antecipamos o trabalho numa prevenção para que a gente possa justamente estar preparado para atender as pessoas na situação de frio, de chuva, né, e também de vulnerabilidade, né, que já tem um histórico dentro da cidade. E a nossa meta é justamente que a assistência esteja inserida, né, na participação da vida dessas pessoas. Originalmente, então, só para tirar dúvida, é um albergue municipal com capacidade que era em torno de 40 pessoas. Exato. Foi aumentada ou está sendo aumentada, mas pode ter, então, mais uma alternativa. O albergue foi aumentado o número de vagas, né? Hoje nós temos camas, colchões, cobertores, né? Uma comida de qualidade, temos lavanderia, né? Estamos com aquela rotina de chegar à noite, dorme, Exato. Faz a higiene, com o regramento, alimentação. Né? Com o regramento que a gente tem, que chega no albergue, né? Passa pela higiene, né? O trabalho de higiene com os coordenadores do albergue. Passam pela alimentação, a janta, tem hora para dormir, tem hora para acordar, tem o café da manhã
E claro que o transporte público ajuda, né, Claro. aos moradores em situação de ruas a atravessar a cidade, né, para ir para o restaurante popular para ter o almoço gratuito, né, que hoje E a aí gente oferece. buscar a sua vida, tentar contornar as dificuldades. E em relação a isso, eu queria saber do senhor, de quem trabalha diretamente, quais são as histórias que mais ou menos se repetem? O que vocês veem de histórias de vida de pessoas que moram na rua? Às vezes não é uma escolha, ou às vezes sim, pode ser uma escolha, mas quais são os contornos que vocês observam disso? A gente tem observado, né, nas pessoas o comportamento deles não ser regrados, né? Muitos não querem ir até o albergue para ter uma qualidade de vida melhor devido ao regramento, que não se pode usar álcool, drogas, né? E ter um horário para poder ter a sua alimentação adequada, né? Um sono tranquilo. E isso faz com que eles não vão até o albergue, né? Preferindo ficar embaixo de marquises, até mesmo em praças e nas ruas, né? Temos ofertado, né, tanto quanto na qualificação de poder dar um tratamento, né, em parcerias que a gente tem com clínicas e também dando a oportunidade para eles se capacitar para o mercado de trabalho, né? Mas é muito vulnerável o sim deles, né? Eu sou leigo, mas eu imagino situações em que se estende a mão e no começo dá o resultado, mas não tem sequência, né? Porque essas pessoas, por não ter regramento, elas precisam de um acompanhamento, mas elas mesmas fogem, de repente, dessa ajuda. É mais ou menos isso que porque às vezes a realidade deles é de muitos anos já, né? Mas aí tem que ter uma ajuda psicológica? Como é que vocês fazem? Exato. Muitos que vêm de outras cidades já vêm de alguns anos, né, em situação de rua. E quando chegam na nossa cidade, tem que passar por um tratamento, né, ter um acompanhamento social que possa levar eles a mudar, né, a adequação de vida deles, né, de comportamento, que possam voltar às suas famílias, dar a oportunidade de eles serem tratados como pessoas, né? E tem casos de famílias na rua, aqui não estamos falando de pessoas individualmente, mas famílias na rua? Que a gente chama daí de pessoas em situação de ruas, né? Sim. São casos diferentes, né, dessas pessoas, porque muitas dessas pessoas perderam o emprego, acabaram sendo despejadas das suas casas alugadas e foram para baixo de passarelas, viadutos da cidade e acabam, então, perdendo a autoestima, né? E muitas vezes perdendo também a oportunidade, né, de ser reconhecido dentro da sociedade para poder voltar ao mercado de trabalho. Existem pessoas, sim, e nós estamos sempre ofertando para eles, né, os espaços que eles podem tomar, inclusive, né, preparando eles, qualificando para o mercado de trabalho e voltar a ter a sua vida digna, de qualidade, e é isso que a gente quer para eles, né? A gente busca isso. E até vou lhe dizer o seguinte, ó, eu tenho muito medo de nós, enquanto população gaúcha, da gente normalizar isso. Porque, infelizmente, hoje a gente passa na rua e muitas vezes vê alguém e, para muitos, aquilo acabou se tornando parte da rotina. É do dia a dia, é do cenário, é da rotina. E não pode ser assim, né? Com certeza não. A assistência social aqui de Canoas, orientada, né, então, pelo prefeito municipal, nós temos se esforçado muito, né, para que isso não seja, né, para as pessoas uma visão, uma situação normal, que vejam as pessoas muitas vezes nas sinaleiras, né, pedindo ajuda. Essas abordagens que a gente faz é justamente para isso, né, para que a gente possa acolher eles. Muitos querem voltar para suas cidades, que vieram de muito longe e não têm condições, né. A assistência social oferece, então, esse retorno, essa garantia para eles, né, com a passagem, né, para voltar, muitas vezes para o seu estado, para a sua cidade, né. Isso faz com que o nosso comprometimento, porque tem gente do interior, inclusive. Muitas pessoas do interior e de outros estados, né? Ah, de outros estados também. Agora, há pouco tempo atrás, identificamos pessoas da Bahia, de Minas Gerais, né? Será que de é gente Manaus, que veio para cá buscar emprego também e de repente... Que vem com esse sonho, que vem com esse sonho e acaba muitas vezes... Para Canoas tem indústria, tem uma economia forte, de repente, ou para outras cidades, mas acabam tendo decepções. Exatamente. E a gente tem trabalhado nisso porque muitas vezes acontece até com pessoas imigrantes que vêm, né, de outros países para cá com o sonho de um emprego, de uma vida melhor e acabam se deparando com outra, né, realidade. E a gente tem trabalhado, inclusive agora, nesse aporte, né, a famílias imigrantes para que a gente consiga colocar eles no mercado de trabalho, né? Então, nós estamos dando essa oportunidade que é uma cidade sem fronteiras. Canoas é uma cidade
que dá a oportunidade, que vai capacitar e trazer essas pessoas de volta ao mercado de trabalho, que é uma mão de obra hoje que a cidade precisa, né? E a gente quer fazer toda essa relação. Existe oferta, mas é claro, precisa de um encaminhamento, precisa de uma qualificação. Deixa eu lhe perguntar, a exemplo do que aconteceu em Porto Alegre, Canoas está fazendo a abordagem, então, está fazendo a orientação nas ruas diretamente, tem agentes que vão lá, questionam se aquela pessoa quer ser encaminhada, se ela quer ir para o albergue, é assim que funciona? Porque em Porto Alegre virou um cenário assim, ó, que é muita gente e as equipes têm que sair nas ruas para fazer essa abordagem e oferecer o atendimento. Tem muita gente que não aceita. Exatamente. Nós temos feito essas ações, né, com profissionais da área da assistência social, que são assistentes sociais, né, psicólogos que a gente se encontra, junto uma parceria com a Guarda Municipal, com serviços urbanos, né? E quando a gente faz essa abordagem, a gente pergunta a real situação da pessoa, passa pela a Guarda Municipal para identificar os antecedentes criminais. Aí né? Fica ali tudo identificado, cada um fica com a sua ficha ali. Há 3 semanas atrás tivemos uma prisão de um foragido na praça no centro da cidade. Né? Porque aí tem a questão da violência que pode... Aqui não vamos, nunca podemos isso. Nunca podemos generalizar. Mas pode acontecer. Acabam se misturando as pessoas que ali, né, estão em situação de rua, mas com as ações que a gente tem feito junto com a Secretaria de Segurança, nós temos, né, colocado para eles, né, que a gente está ali, né, para ajudar, mas também para cumprir a lei. Né? Então, nós estamos aí trabalhando ativamente para que a gente possa orientar as pessoas, que o albergue já está aberto esperando eles com uma cama quentinha. Nós já estamos trabalhando na orientação de que a gente possa levar um tratamento, que a gente possa levar eles a um mercado de trabalho, oportunizando a eles, né? E também trabalhando agora para que a gente possa, então, fazer com que a cidade seja exemplo, né, no estado, em recuperação dessas famílias, né? Porque às vezes passam por um trauma e acabam sendo esquecidas, né? E elas fazem parte das políticas públicas da nossa cidade, do dia a dia. O senhor falou do albergue, já misturei aqui, e da possibilidade de um novo albergue, que não seria definitivo, de repente até improvisado, mas teria uma sede já definida, se for necessário a criação? Nós estamos buscando sempre ali, dentro do albergue, né, chegar ao limite, né? Quando chegar perto do limite das 100 vagas, né, já ter outro local, que será num ginásio, né? A gente já tem todos os colchões, todas as camas, todos os cobertores, né, para que a gente já possa montar e atender de imediato. Tem que acompanhar, então, na verdade, o que vai acontecer. Exatamente, até para ver o perfil, né, e fazendo uma busca, né, de onde o local possa ficar mais próximo da onde a gente pode acolher essas pessoas. Então, a gente faz esse filtro. A logística, a gente busca esse filtro para que as pessoas possam ter, em curto prazo, né, e o mínimo de tempo de chegar ao local do acolhimento. Sabe que não faz muito tempo eu conversei com uma pessoa em situação de rua e ela disse o seguinte: não, eu não vou para albergue porque eles não querem que eu entre com o meu cão. Agora, inclusive, há uma resiliência, e essa é a palavra que a gente tem falado tanto depois da enchente, né? Resiliência, inclusive dos albergues, no caso da capital, de aceitar com os seus pets. Como é que funciona em Canoas? Então, a gente dá essa oportunidade, né? Quando a gente conversa com os moradores de rua, de eles poderem levar seus pets juntos, né, para o albergue. Lá nós temos, então, um espaço, né, em parceria com o Bem-Estar Animal, que a gente possa cuidar, né, alimentar os animais e dar condições, né, para que a gente possa ali, então, as pessoas dormirem tranquilas e no outro dia, se quiserem pegar seu pet, passear por dentro do pátio do albergue, ou quiser sair para a rua, está ali bem cuidado. É uma das ações que a gente mais tem tomado cuidado, né? Porque os pets hoje, eles são sinônimo assim, de amor e esperança dentro da nossa vida. Ele me falou, né? Essa pessoa me disse, não, é a minha família, é eu e o cão, porque é uma relação ali que é difícil, é uma cumplicidade, a gente tem que entender isso aí, é a sensação de pertencimento também, né? Exatamente. Então, e por isso que nós respeitar. temos todo esse cuidado, né, de acompanhar os pets junto com os moradores de rua. E aí, na mesma proporção, né, de comprometimento, a gente faz com os pets também. Agora, eu imagino o trabalho de uma equipe, como é complexo,
Porque assim, a gente está falando de higiene, nós estamos falando de um local para dormir, nós estamos falando de um local que as pessoas se alimentam, nós estamos falando de um local que precisa de segurança. Sim, precisa de segurança, porque é muita gente que não se conhece, Exato. pode ter alguém ali com más intenções, enfim. É uma equipe, é uma estrutura grande, né? É uma estrutura grande, por isso que nós fizemos as nossas ações em conjunto, né, com outras secretarias dentro do município, e a gente tem dado esse aporte, né, para as pessoas que vivem na comunidade, né, que ficam sabendo que além da assistência social tem a Secretaria de Segurança, né, que cuida, porque a gente sabe que muitas pessoas com ideias diversas estão no mesmo espaço, né? E a gente tem passado isso, essa tranquilidade para eles de que a gente está presente. Aí, então, a gente tem a Secretaria de Bem-Estar Animal, que está lá cuidando dos pets, né, com muito carinho. E também tem a orientação, né, da gestão pública para que nós possamos sempre fazer o melhor. E é o que a gente tem feito, né? A gente não tem medido esforços, né, entre os dias que a gente sai para a rua, as madrugadas que a gente sai para orientar os moradores, que lá está tudo preparado, tudo pronto para recebê-los. Né? Então, a gente tem feito um serviço que vai além da gestão pública, mexe com o sentimento, com o coração, né? Com o amor, e isso a gente envolve todo dia no que a gente faz dia a dia. Humaniza, né? Humaniza, muito. Que é muito importante nesse momento. Quero agradecer a presença do secretário de Assistência Social de Canoas, Márcio Freitas. Muito obrigado pela sua participação aqui no Multicidades. Estamos sempre à disposição, porque afinal de contas o inverno ainda não chegou. Exatamente. E vocês devem ter muito trabalho pela frente. Eu que quero agradecer a oportunidade, né, de a gente colocar para as pessoas que estão nos escutando, né, que estão tomando conhecimento, que desde o dia 28 agora, nós já estamos com as portas abertas, né, do albergue, acolhendo as pessoas, os pets, né. Nós estamos trabalhando para que até o dia 21, quando começar o inverno, as pessoas tenham um local quente, decente, preparado, com a alimentação adequada, para que a gente possa voltar essas políticas públicas e realmente nós, como funcionários das pessoas da cidade, fazer o melhor para que a gente possa acolher essas pessoas. Muito bom. O endereço só do abrigo, onde é? É a Avenida Rio Grande do Sul, 1770. 1770, tá dado o recado então. Secretário, muito obrigado mais uma vez. O Multicidades de hoje vai ficando por aqui. Você sabe, as boas iniciativas, as boas ações do seu município estão aqui no Multicidades. Até a próxima. Tchau.